Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos voltar a falar sobre os limites indeterminados. É que como agora a gente sabe derivar, então a gente vai ver que a gente tem um resultado que nos ajuda e muito a resolver algumas indeterminações, tá? Então vou começar por esse resultado, que é chamado regra de L'Hopital, né? L'Hopital é o nome do matemático que descobriu essa regra, e ela serve para resolver indeterminações do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Tá? Então, estou escrevendo dessa maneira, eu gosto até de colocar aqui entre aspas, né? Mas observem que eu estou falando do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, né? Que a gente sabe que não posso dividir por zero em matemática e isso daqui não é número, né? Então, essa operação aqui não existe. Mas toda vez que eu tiver um limite do tipo quociente e em cima vai para zero, embaixo vai para zero, que a gente sabe que é indeterminado, ou em cima vai para infinito, pode ser mais ou menos infinito, embaixo também vai para infinito, pode ser mais ou menos infinito, a gente sabe que essa divisão, né, também é indeterminado, então essas indeterminações a gente vai poder usar essa regra de L'Hopital. O que diz a regra de L'Hopital? Então ela diz o seguinte, então só dando nome aos bois aqui, suponha que eu chamei, né, então esse limite que está aqui, ó, que a gente vai estudar, então o limite do tipo quociente. Aqui eu estou fazendo o limite de f dividido por g quando o x tende a a, tá? F de x dividido por g de x quando o x está se aproximando de a. Então eu tenho que ter que f e g tem que ser funções diferenciáveis, ou seja, deriváveis, né? A derivada da g, né, que é o denominador lá, a derivada do de baixo não pode ser zero próxima de a. No a não tem problema nenhum, mas próxima do ponto a, que é onde a gente quer estudar, a derivada não pode ser zero. E eu tenho que estar naqueles dois casos, tá vendo? Em cima vai para zero, embaixo vai para zero. Então aqui é o tipo zero sobre zero. Ou em cima vai para infinito, embaixo vai para infinito. Aqui lembrem-se que pode ser mais ou menos infinito, tá? Então, nesses casos, o que a regra de L'Hopital me diz? Então, olha que fácil. Então, ela me diz que esse limite indeterminado, ou seja, o limite quando x tende a de f dividido por g, é o mesmo que esse limite aqui, ó. Eu posso calcular o limite dessa outra função, que é f' dividido por g'. Você deriva em cima, deriva embaixo. Você tem essa nova função, calcula esse novo limite, próximo do mesmo ponto, né, próximo de A, e o que L'Hopital mostrou é que esse limite é igual a esse. E o que isso nos ajuda? Porque vocês vão ver que muitas vezes, só de derivar em cima e derivar embaixo, a gente já sai da indeterminação. Ou seja, esse limite aqui não é indeterminado mais. E como ele é igual a esse, então eu acabei de descobrir o valor do limite determinado que eu queria, tá? E aqui só chamar a atenção que eu enunciei a regra de L'Hopital aqui com x tendendo a A, mas pode ser x tendendo a A pela direita, se eu quiser só pela direita, vale também se x estiver tendendo a A só pela esquerda, vale também para x tendendo a mais infinito e vale também para x tendendo a menos infinito, tá? Então esse A aqui pode ser trocado por qualquer uma dessas quatro alternativas, ok? Então vamos fazer exemplos desse caso 1. Então o caso 1 que eu estou chamando é esse, do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, que é o caso onde vale a regra de L'Hopital, tá? Então estou chamando a atenção que L'Hopital só vale nesses dois casos de indeterminação aqui. É que a gente vai ver na aula de hoje que ainda existem outras indeterminações. A gente não viu até agora, mas existem outras indeterminações e aí L'Hopital não serve. Mas vocês vão ver como é que a gente vai sair dessas outras. Mas vamos fazer alguns exemplos primeiro do L'Hopital. Então, vou pegar exemplo, vou começar com um exemplo simples que a gente sabia, né? Ainda mais agora, vocês já sabem resolver de cor e salteado essa indeterminação aqui. Mas só para vocês verem que se a gente fizer pela regra de L'Hopital, também dá certo, tá? Que é esse daqui, ó. Por exemplo, limite de x2 menos 1, quando x, dividido por x menos 1, quando x tende a 1, né? Então, é óbvio que a gente está no limite do tipo 0 sobre 0, e aqui a gente sabia, o que eu fazia? Fatorava aqui o x2 menos 1, né? Como x menos 1, x mais 1. O x menos 1 vai dividir com esse daqui. Ia sobrar limite de x mais 1, quando x tende a 1, que é 2. Mas vamos ver usando o L'Hopital. Primeiro eu tenho que ver se eu estou nas hipóteses de poder aplicar a regra de L'Hopital. Então observe que as duas funções de cima e de baixo são deriváveis. A derivada do de baixo é 1, então ela não é 0, né? Nem próxima do 1 nem nada, ela é 1 sempre. Então posso aplicar a regra de L'Hopital. Então a regra me diz que esse limite eu posso trocar por esse outro limite aqui, ó. Basta eu derivar em cima, 2x, derivo embaixo, que é 1. Observem que não é indeterminado mais, tá vendo? E esse limite aqui eu sei calcular facilmente. Qual que é o limite de 2x quando x tende a 1? 2. Então esse limite aqui dá 2, né? Como a gente aqui já sabia, mas saímos bem mais fácil da indeterminação, né? Vamos fazer outro. Tem outro limite que a gente custou a sair da indeterminação dele, mas que a gente viu lá no início, que era esse limite aqui,
que é um limite, né, chamado limite fundamental, porque ele é muito útil para a gente calcular, mostrar qual é a derivada do seno e a derivada do cosseno, né? Então, e esse limite aqui, lá nas aulas de limite indeterminado, a gente saiu dessa indeterminação aqui usando geometria euclidiana, né, que a gente foi resolver esse limite. Mas olha que é fácil, né, como é que fica fácil usando regra de L'Hopital. Primeiro, vamos verificar se eu posso. Então, as duas funções. Primeiro, que eu estou no limite do tipo 0 sobre 0, né, então posso aplicar a regra de L'Hopital. Segundo, as duas funções são deriváveis, tanto a função de cima quanto a função de baixo. E a derivada do de baixo é 1, que também não é 0. Então, posso aplicar a regra de L'Hopital, né? Todas as hipóteses satisfeitas. Porque se alguma dessas aqui não, né, alguma hipótese aqui não funcionar, não posso aplicar L'Hopital. Então, pela regra de L'Hopital, esse limite vai ser o mesmo que esse daqui, ó. Deriva em cima, cosseno de x, deriva embaixo, que é 1. Não estou indeterminado mais, né? Se x tende a 0, cosseno de 0 vai para 1. Então, esse limite é 1, tá? Então, também, você sai da indeterminação, né? Observem que não gasto meia linha para resolver, né? Mas tinha que saber derivar. Vou pegar um outro exemplo novo aqui, que vou pegar o infinito sobre infinito, que a gente ainda não viu, né? Então, vamos pegar limite quando x, e aqui particularmente também tende a mais infinito, de e elevado a x sobre x, por exemplo. Então, o que acontece com esse limite? Primeira coisa é sempre verificar. Então, se x vai para mais infinito, em cima vai para infinito, embaixo vai para infinito. Então, estou numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito. A função de cima é derivável, a de baixo também. A derivada do de baixo é 1, não é 0 nunca. Não posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, a regra me diz que esse limite é o mesmo que esse daqui. Eu derivo em cima. Aqui está perto da borda e ele reclama. Derivo embaixo. Observem que sai da indeterminação, limite de e elevado a x, quando x vai para mais infinito, é mais infinito. Então, é um limite que não existe também, mas não é indeterminado, né? Eu sei o que acontece com ele. E mais um aqui, por último. Então, limite, eu peguei ln de x, dividido por x, quando x vai para mais infinito também. Vamos ver que tipo de limite que é esse primeiro, né? Tem que ser 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito para poder aplicar L'Hopital. Então, se x vai para mais infinito, embaixo vai para infinito, e o ln, né, uma função crescente aí sempre, se o x cresce, o ln também cresce. Então, isso aqui é um limite do tipo infinito sobre infinito. Então, posso aplicar a regra de L'Hopital, né? Vamos verificar só as outras hipóteses, né, para confirmar, mas as duas funções são deriváveis. A derivada do de baixo é 1, que não é 0, então posso aplicar L'Hopital. Então, a regra me diz que eu posso trocar esse limite por esse daqui. Deriva em cima, 1 sobre x, né? Derivada do ln de x. Deriva embaixo, é 1. Se x vai para mais infinito, isso daqui vai para 0. 0 dividido por 1 é 0. Então, esse limite é 0, tá? Então, essa é a regra, né? A famosa regra de L'Hopital. Vamos ver outros casos de indeterminação, aqui, que eu chamei de caso 2. Então, o que é o caso 2? Então, o caso 2 é se eu tenho um produto, né, eu estou analisando lá um limite do tipo produto, e um dos fatores vai para 0 e a outra função vai para infinito. De novo, aqui pode ser mais ou menos, tá? Então, isso aqui também a gente não sabe quanto que é. A gente sabe que todo número vezes 0 é 0. Mas infinito não é número, né? Isso é um comportamento. Então, não posso afirmar pelas propriedades, que provar que, né, 0 vezes qualquer número é 0, a gente consegue provar isso com as propriedades que a gente conhece dos números. Agora, isso aqui não é número, então não consigo provar isso. Então, é uma indeterminação. Então, como que a gente faz? Então, apesar de não ser do tipo 0 sobre 0, infinito dividido por infinito, né, que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital, vocês vão ver que aqui a gente consegue transformar ainda para poder aplicar a regra de L'Hopital. Por quê? Então, olha só, dei nome aos bois aqui. Suponha que você tem um limite do tipo f sobre g, tá aqui o produto, onde a f vai para 0 e a g vai para infinito. Lembra que o infinito aqui pode ser mais ou menos, tá? Então, estou no limite do tipo 0 vezes infinito. Mas aí, o que a gente sabe? Tá vendo? Todo produto eu posso escrever como um quociente. Se eu tenho f vezes g, isso é o mesmo que f dividido por 1 sobre g. Ou, ainda posso escrever isso como sendo g dividido por 1 sobre f. Então, tanto faz, né? Posso transformar nesses dois quocientes, é a mesma coisa. E aí, olha o que acontece, tá vendo? Se eu transformo nesse primeiro, e a f vai para 0, e a g vai para infinito, então aqui fica 0 sobre 0, porque se g vai para infinito, 1 sobre g vai para 0. Então, esse aqui
fica 0 sobre 0, que aí eu posso aplicar L'Hopital. E se eu transformo nesse daqui, como a g vai para infinito e f vai para 0, então 1 sobre f vai para infinito, e aí esse limite aqui é do tipo infinito sobre infinito, tá? Aí consigo aplicar L'Hopital. Então, esse caso, essa indeterminação, de certa forma, a gente ainda consegue voltar, né, e aplicar a regra de L'Hopital. Vamos fazer uns exemplos desse caso? Então, eu peguei um primeiro aqui, só ele voltar aqui. Então, eu peguei o seguinte exemplo. Eu peguei limite de x vezes Ln de x, que é um vezes, quando x tende a 0 pela direita. Tá? Então, isso aqui, só para ficar claro aí, que é um produto. 0 pela direita, porque lembrem-se que o Ln só está definido para números positivos, né? Então, se fosse x tendendo a 0 aqui, isso não estaria definido, né? Então, esse limite não ia existir. Não existe Ln de número negativo. Mas vamos ver que tipo de limite que eu tô. Então, se x vai para 0, obviamente que aqui vai para 0. E o Ln, né? Vamos só lembrar aqui do Ln, eu deixei aqui para a gente lembrar. Ops. Essa daqui, vamos pegar. O que a gente sabe lá do Ln? A gente sabe que dizer que o y é o Ln de x é o mesmo que dizer que E elevado a y é x, né? Então, se eu estou tendendo x a 0, no caso era pela direita, positivo, o que acontece com o y, né, com o Ln de x? Minha pergunta é o que tem que estar acontecendo aqui com esses expoentes para o resultado de E elevado a isso ir para 0? Então, o único jeito de E elevado, né, alguma sequência de números aqui, isso tender a 0, é só se isso daqui for diminuindo cada vez mais, se aproximar de menos infinito. Aí é elevado a um número cada vez menor, né, vai se aproximar de 0, tá? Então, a gente sabe, vamos voltar lá no meu exemplo, que aqui, se o x vai para 0 pela direita, aqui está indo para 0 e o outro está indo para menos infinito. Então, eu estou no limite do tipo 0 vezes infinito. Então, o que a gente faz? Eu vou olhar para esse produto e escrever esse produto como um quociente. Então, aqui eu vou escrever Ln de x dividido por 1 sobre x. Ah, posso escrever x dividido por 1 sobre Ln de x? Pode, né? Mas lembra como a gente vai ter que derivar? Então, mais fácil derivar 1 sobre x do que 1 sobre Ln de x, né? Mas o outro jeito também dá certo. Então, esse limite é o mesmo que esse. Agora, vamos ver que tipo de limite que é esse. Então, se x vai para 0, a gente já viu que aqui vai para, né, menos infinito. Aqui embaixo vai para mais infinito, né? Vamos deixar aqui claro. Isso aqui está indo para menos infinito. Aqui embaixo está indo para mais infinito. Então, esse limite é do tipo infinito sobre infinito. Posso aplicar a regra de L'Hopital, né? As funções são deriváveis. A derivada do de baixo é menos 1 sobre x2, né? Que não se anula nunca. Então, posso aplicar a regra de L'Hopital, que me diz que esse limite é o mesmo que esse daqui. Ó. Eu derivo em cima, 1 sobre x. Derivo embaixo, derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2. E aí, esse novo limite aí a gente pode melhorar, né? Uma fração. Então, eu tenho 1 sobre x, né? A de cima, vezes a inversa da de baixo. Então, aqui vezes menos x2. O que dá isso? Menos x2 dividido por x. A gente pode simplificar, né? Isso fica menos x. Então, o limite de menos x, quando x tende a 0 pela direita, é menos 0, que é 0. E aí, aqui fica provado que esse limite é 0, né? Com toda a argumentação correta matemática, tá? Vamos fazer outro? Separei outro aqui. Outro exemplo. Limite de x3 é elevado a menos x2 quando x tende a mais infinito, por exemplo. Então, vamos ver que tipo de limite que é isso. Então, se x vai para mais infinito, x3, né, também vai para mais infinito, é elevado a menos x2, então isso aqui, né, o x vai crescer, menos x2 vai diminuir, isso aqui vai para 0. Então, aqui vai para mais infinito vezes 0, né? Então, estou no limite do tipo que a gente está estudando. Então, qual é a ideia? Transformar isso em um quociente para que eu possa aplicar L'Hopital, sem mudar a função aqui, né? Mas aqui já está fácil quem que é o quociente. Ó. E elevado a menos x2 é 1 sobre E elevado a x2.
Então, já veio pronto aqui, né? Quase que pronto como é que eu vou transformar. Mas, de novo, se quiser escrever e elevado a menos x2 dividido por 1 sobre x3, pode também, né? Então, vamos ver se esse limite aqui eu posso aplicar L'Hopital. Se x vai para infinito, x3 vai para infinito, e elevado a x2 vai para infinito, do tipo infinito sobre infinito. As funções são deriváveis. A derivada do de baixo não é zero, né? Porque a derivada do de baixo aqui, ó, com a derivada de e elevado a x2, derivada, então pela regra da cadeia, e elevado a x2, vezes a derivada de x2, vezes 2x. Observem que essa exponencial nunca é zero, né? Mas essa derivada aqui é zero só no zero, mas eu estou muito longe do zero, né? Então a derivada da de baixo não é zero, próximo do ponto que a gente está estudando, né? Aqui não é um ponto, mas a gente está lá no mais infinito. Então, posso aplicar a regra de L'Hopital, que me diz que esse limite aqui é o mesmo que deriva em cima, 3x2, e deriva embaixo, a gente acabou de derivar ali, né? 2x é elevado a x2. Posso simplificar um x aqui, deixa eu colocar aqui só para não confundir. Então, fica limite, quando x tende a mais infinito, vai ficar 3x dividido por 2 é elevado a x2. Aí eu analiso o limite. Então, eu sei pela regra de L'Hopital que esse limite que eu quero é igual a esse, que é igual a esse. Se x vai para mais infinito, observa que aqui continua, né? Em cima vai para infinito e embaixo também está indo para infinito. Então, ainda estou no limite, apliquei a regra de L'Hopital e caí num outro limite indeterminado. Aí, o que eu faço? Observe que eu posso aplicar a regra de novo. Esse limite aqui eu posso aplicar L'Hopital. E ela me diz o quê? Ela me diz que esse limite é o mesmo que... Porque observe que as funções são deriváveis. A derivada do de baixo não é zero, né? Se x cresce. E é um limite do tipo infinito sobre infinito, que pode aplicar L'Hopital. Então, você deriva em cima, observe que já não vai ser indeterminado mais, deriva embaixo, vai ficar duas vezes, né? Essa derivada aqui, que é 2x é elevado a x2. E aí, o que a gente tem? Tá vendo? Agora, saída em determinação. Em cima é 3, e embaixo, se x vai para infinito, aqui vai para, né, infinito vezes infinito, isso a gente sabe que está crescendo. Então, isso aqui vai para zero. Né? Então, também tenho garantias, tenho como afirmar que esse limite é zero, né, por propriedades matemáticas aqui, sem usar nenhum comportamento, né, que não seja numérico aí, ok? Vamos ver mais dois casos, né? A gente vai ver agora mais dois casos de indeterminação. Então, o terceiro caso de indeterminação, eu chamei do caso infinito menos infinito, tá? Que também é indeterminado. Aqui eu já vou direto para o exemplo, porque não tem muito o que fazer, não. A ideia é que, como a gente vai ter uma subtração para fazer, então que a gente faça a conta primeiro, para ver se a gente consegue cair em alguma função que eu possa aplicar a regra de L'Hopital. Então, peguei o primeiro exemplo, esse daqui, limite, quando x tende a 1, de 1 sobre ln de x, menos 1 sobre x menos 1, limite dessa função quando x tende a 1. Então, observem que se x vai para 1, ln de 1 é zero, então aqui dá infinito, primeira fração, né, tá indo para infinito, e a outra também, quando x tende a 1, aqui também vai para zero, então isso aqui também está indo para infinito, e a gente está num comportamento desse tipo aqui, que eu não sei, né, quanto que vale em geral. Mas observa, tá vendo o que eu falei? Eu tenho uma subtração para fazer, no caso aqui de duas frações. Então, o que eu faço? Faço a conta. No caso aqui são duas frações, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que no caso é x menos 1 vezes ln de x, tá? Então aqui vai ficar x menos 1 na primeira, menos ln de x na outra. E vamos ver que limite que a gente caiu agora. Então se x vai para 1, em cima observem que vai para 0, que é 1 menos 1, 0, menos ln de 1, que é 0, então aqui em cima deu 0, e embaixo também, 0 vezes 0, que é 0. Então, estamos num limite do tipo 0 sobre 0, onde as funções são diferenciáveis, e aí teria que verificar aqui que a derivada do de baixo não é 0, né, próxima do 1, mas eu vou deixar isso para exercício de vocês, e a gente pode, de fato, aplicar, né, a regra de L'Hopital aqui, agora sim, nessa função. Então, na hora que eu aplico a regra de L'Hopital, eu sei que esse limite é o mesmo que esse daqui, onde eu derivo em cima, então vai ficar a derivada de x, que é 1, menos a derivada de 1, que é 0,
menos a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, dividido pela derivada do de baixo. Observem que aqui é um produto, né? Então tem que aplicar a regra do produto. Então vai ser a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, ln de x, mais o primeiro, que é x menos 1, vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Tá? Então vou colocar aqui. Então, L'Hopital me diz que o limite dessa função é o mesmo limite que essa daqui. Então, vamos ver se aqui a gente já saiu da indeterminação. Então, na hora que eu calculo esse limite aqui, esse x vai para 1, observem que em cima está indo para 0, embaixo está indo para 0, mais 0, né? Então, ainda estou 0 sobre 0. O que a gente faz? Aplica L'Hopital de novo, né? Então, pela regra de L'Hopital, o que eu vou ter? Só melhorar esse embaixo aqui, né? Observem que isso daqui, ó, só para derivar ficar mais fácil, é lógico que eu poderia aplicar a regra do quociente, mas aqui não precisa, né? O que é isso daqui? X menos 1 dividido por x é x dividido por x, que é 1, menos 1 dividido por x, tá? Para ficar mais fácil aí na hora de derivar. Então, pela regra de L'Hopital de novo, eu sei que esse limite é igual a esse, e esse é igual a esse daqui, que é a derivada do de cima, então a derivada de 1 é 0, menos a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2, então com menos aqui vai ficar mais, né, 1 sobre x2, dividido derivada do ln de x, que é 1 sobre x, aí tá vendo? Mais essa derivada aqui, derivada de 1 é 0, menos a derivada de 1 sobre x, né, que é menos 1 sobre x2, então aqui vai dar mais 1 sobre x2, certo? Então, agora sim, o analisa, observe se x tende a 1, o que acontece com isso daqui? Aqui em cima está tendendo a 1, não é indeterminado mais, e embaixo está tendendo a 2. Então, isso daqui é meio, e aí saímos da indeterminação via regra de L'Hopital, tá? Vamos fazer um outro desse tipo, né? Pelo menos mais um exemplo aí. Eu peguei esse agora no infinito. Limite, quando x tende a mais infinito, que eu peguei, ops, que é mais, tá? De x vezes e elevado a 1 sobre x menos x. Peguei bastante exemplos aí com logaritmo exponencial, né? Que em geral vocês têm mais dificuldade e evitam essas funções. Então, primeiro vamos ver que limite que é esse. Então, se x tende a mais infinito, observem que essa parcela aqui está indo para infinito e aqui também, obviamente, vai para infinito. Então, estou no limite do tipo infinito menos infinito. Então, o que eu faço? Tá vendo? Aqui não é uma fração, então não tem que tirar mínimo nem nada. Mas aqui, tá vendo? Apesar de ter uma subtração ali que eu posso melhorar. O que eu posso fazer, né, com essa minha conta aí? Posso colocar o x em evidência, vira e elevado a 1 sobre x menos 1. E aí, acabei de transformar a minha subtração num produto. Produto de que tipo? Do tipo infinito vezes, se x vai para mais infinito, aqui em cima vai para 0. Então, aqui exponencial vai para 1, menos 1 dá 0. Ou seja, um produto do tipo 0 vezes infinito, que também é indeterminado, mas aqui a gente sabe sair da indeterminação. Eu consigo escrever como um quociente, né? Então, aqui é tudo igualdade por enquanto. Toda vez que é 0 vezes infinito, foi o nosso caso 2 da aula de hoje, eu consigo trocar por um quociente. Então, isso daqui é elevado a 1 sobre x menos 1, por exemplo, dividido por 1 sobre x. Então, escrevi como um quociente de que tipo? Se x vai para infinito, aqui em cima está indo para 0, né? Observe que aqui vai para 1, né? O expoente vai para 0, é elevado a 0 vai para 1, menos 1 dá 0, e aqui embaixo também vai para 0. Então, estou no limite do tipo 0 sobre 0, as funções são deriváveis, a derivada do de baixo é menos 1 sobre x2, que nunca se anula, então posso aplicar a regra de L'Hopital, aqui é RL, tá? De regra de L'Hopital, que me diz que esse limite é o mesmo limite dessa nova função aqui, que é a função que eu derivo em cima, então vai ficar a derivada de e elevado a 1 sobre x, que é e elevado a 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2, menos a derivada de 1, que é 0, tá? Que é menos 1 sobre x2, dividido pela derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x2. Então, observem que eu posso cancelar aqui, né? Dividir por menos 1 sobre x2 em cima e embaixo. E esse limite fica limite, quando x tende a mais infinito, de e elevado a 1 sobre x. Aqui tem um menos, né? Aqui tem isso aqui. Desculpa que o menos eu também, né?
cortei, que também dividi em cima e embaixo por menos 1 sobre x2. E se x vai para mais infinito, isso aqui vai para zero, é elevado a zero, vai para 1. Né? Observe que também saímos da indeterminação, acabamos usando regra de L'Hopital. Então a ideia desse caso é você tentar transformar a sua subtração em alguma função que você possa aplicar a regra de L'Hopital, tá? E o último caso, né, a última forma indeterminada que a gente vai ver, eu agrupei aqui os 3 tipos, né, que é a indeterminação do tipo 0 elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito. Né? Essas duas últimas aqui, né, são indeterminadas, porque lembrem-se que infinito não é número. Já a primeira, muitos confundem, né, falam todo número elevado a zero é 1. Né, mas cuidado que isso vem lá da propriedade de exponencial. Né? De fato, a elevado a zero é 1. Mas na exponencial, a base é sempre um número positivo. Então, 0 elevado a zero, vocês vão ver que é indeterminado. Tá? Então, todas essas aqui são indeterminações, mas elas têm uma maneira da gente sair delas também para cair na regra de L'Hopital. Então, como? Já que elas são indeterminações do tipo, né, exponencial, então vou relembrar duas coisas aqui com vocês de exponencial e logaritmo. Então, se a gente tem f de x elevado a g de x, chamei isso aqui de y, a hora que eu calcular o ln dos dois lados, o que eu posso falar? Né? Então, ln de y é igual ao ln disso daqui, ln de f elevado a g. Aí tem uma propriedade do logaritmo que me garante que eu posso pegar esse expoente aqui, né? ln de f elevado a g é o mesmo que g vezes o ln de f de x. Tá? Esse expoente desce aqui. Então, é isso que a gente vai usar. Né? Então, esse é o primeiro lembrete. O segundo é que exponencial e logaritmo, uma é inversa da outra. Né? Eu estou fazendo aqui tudo com exponencial e logaritmo de base E, mas podia ser com qualquer outra base, né? Só porque a gente usa mais sempre a de base E. Então, eu posso dizer que y é exponencial do ln de y. Né? Não fiz nada. E aí, tá vendo? O ln de y, eu vou trocar por isso daqui, por g de x, ln de f de x. Então, assim, parece que a gente complicou bastante, né, o y, mas é isso aqui que a gente vai fazer para sair daquela indeterminação. Toda vez que você tiver uma função do tipo f de x elevado a g de x, estiver calculando o limite de uma função desse tipo e cair numa daquelas indeterminações, então você vai trocar essa função f elevado a g por essa escrita aqui. Observe que é a mesma coisa, isso aqui também dá y. Né? Você vai trocar f elevado a g por e elevado a g de x vezes ln de f de x. E é só lembrar que isso é verdade, né? Porque esse g volta aqui para cima, aí fica e elevado a ln de f elevado a g, mas e elevado a ln você não fez nada, então fica f elevado a g, que é o que você tinha. Tá? Então é isso que a gente vai fazer o tempo inteiro. Você vai trocar f elevado a g por e elevado a g vezes ln de f. Tá? Vamos ver nos exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu peguei é esse daqui. Ó. Olha para o limite de x elevado a x quando x vai para zero pela direita. Aí aqui também só está definido para números positivos, né? Porque observem que a gente vai usar um logaritmo e logaritmo só está definido para números positivos. Então, tá vendo? Se eu me aproximo de zero, isso daqui vai para zero elevado a zero, que é indeterminado, tá? A gente não sabe quanto que é isso. Então, o que eu faço? Então, fazendo, né? Só para vocês lembrarem ali o que a gente acabou de fazer, eu vou escrever x elevado a x como sendo eu vou devagar aqui, elevado a ln de x elevado a x. Né? Observem que elevado a ln de alguém, eu não fiz nada. Né? Aí aqui a gente pode, pela propriedade do logaritmo, descer esse expoente. Então eu vou escrever minha função dessa maneira aqui. Então, calcular esse limite, calcular o limite quando x tende a zero pela direita de x elevado a x, eu só reescrevi essa função como sendo, aqui é zero pela direita, x elevado a x é o mesmo que e elevado a x ln de x. E aí, se perguntar qual é o limite dessa função aqui quando x tende a zero pela direita, é olhar o que acontece com esse expoente aqui quando x tende a zero pela direita. Então, qual é o limite? Eu venho aqui no rascunho. Qual é o limite quando x tende a zero pela direita de x vezes ln de x? O limite que a gente quer é o limite de e elevado a isso. Né? Aí, se vocês lembrarem, esse limite aqui a gente já fez na aula de hoje.
né? Observe que aqui vai para zero, aqui vai para infinito. Foi o primeiro exemplo que eu peguei com vocês lá, do tipo zero vezes infinito. E esse limite dá zero. Esse aqui dava zero. Né? Então, qual que é o limite que eu quero? Né? Não vou fazer aqui de novo, porque a gente já fez nessa aula, né? Esse limite aqui. Então, voltando no limite que eu quero, então é limite de x tende a zero pela direita, né? Aqui acaba copiando de novo. X é elevado a ln de x. Se isso aqui está indo para zero, né? O que a gente observou aqui, se isso aqui está indo para zero, isso daqui está indo para e elevado a zero, que é 1. Tá? Então, observem que toda vez que a gente fizer essa brincadeira aqui de trocar a função, se você tiver uma função desse tipo, né? F de x elevado a g de x, por e elevado a ln dela, né? E aplicar a propriedade do logaritmo, você vai... A ideia é tentar cair numa aplicação da regra de L'Hopital, tá? Para sair da indeterminação. Vamos fazer outro exemplo aqui. Exemplo 2. Peguei limite. Tem vários aqui, deixa eu escolher um. Pode ser esse. 1 menos, porque aí nós fizemos 0 elevado a 0, esse vai ser do tipo 1 elevado a infinito. 1 menos 2x elevado a 1 sobre x. Tá vendo? É uma f de x elevado a uma g de x. E aqui quando x vai para 0. Então, a primeira coisa é ver se a gente está indeterminado, né? Então, observe que se x vai para 0, a base aqui vai para 1 e aqui vai para infinito. Então, esse aqui é do tipo 1 elevado a infinito. Aí, de novo, 1 elevado a qualquer número é 1. Mas, de novo, infinito não é número, então a gente não pode argumentar que isso daqui é 1, né? Propriedades dos números aí. Então, o que eu faço? Já vou escrever aqui como limite. Eu escrevo essa função aí usando a exponencial e logaritmo. Escrevo ela diferente. O que é isso? O que é 1 menos 2x elevado a 1 sobre x? Então, isso aqui vou devagar aqui de novo, é limite, quando x tende a zero, de e elevado a ln disso. Né? Exponencial e logaritmo são inversas, então aqui não escrevi nada. E elevado a ln de alguém é esse alguém. Né? Aí, por propriedade de logaritmo, eu posso descer, esse expoente aqui, ele vem para cá. Então, isso vai ficar limite, quando x tende a zero, de e elevado a 1 sobre x vezes ln de 1 menos 2x. Pronto, esse é o limite que eu quero analisar. Aí, observem que só tem x aqui no expoente, então basta eu analisar o que está acontecendo com essa função aqui. O resultado que eu quero é e elevado a isso, tá? Então, eu venho aqui no rascunho e calculo qual é o limite quando x tende a zero de 1 sobre x vezes ln de 1 menos 2x. Observe que se x vai para zero, aqui vai para infinito, e aqui, né, vai para ln de 1, que é zero. Então, é do tipo 0 vezes infinito, mas aqui tá fácil, né, transformar para L'Hopital. Isso aqui é o mesmo que ln de 1 menos 2x dividido por x, que aí, obviamente, é 0 sobre 0, né? Então, no limite 0 sobre 0, as funções são deriváveis, a derivada do de baixo não é zero, então posso aplicar regra de L'Hopital. O que me diz a regra de L'Hopital? Aqui eu vou ter que mudar de página, né? Mas vai ficar limite, quando x tende a zero, da derivada do ln de 1 menos 2x, vamos passar para cá, depois a gente volta. Então, vai ficar limite, quando x tende a zero, lá era ln, tá vendo aqui, ó? Embaixo era x, então só vou derivada de x, que é 1, e em cima era ln de 1 menos 2x. Então, pela regra da cadeia, a derivada vai ficar 1 sobre 1 menos 2x vezes a derivada de 1 menos 2x, que é menos 2. Observem que não é indeterminado mais, porque aqui embaixo já é 1, né? Então, esse é limite, quando x tende a zero. Ali vai ficar menos 2 sobre 1 menos 2x, né, dividido por 1. Observe que se x vai para 0, isso daqui vai para menos 2. Só que lembra que não era esse limite que a gente queria, né? Então, o que eu cheguei que é menos 2, né, vou copiar aqui, ó, é esse limite aqui. O limite de 1 sobre x vezes o ln de 1 menos 2x, que era o expoente aqui do limite que eu queria. Então, o limite que eu quero é e elevado, né, a menos 2. Essa aqui, né? Essa é a resposta desse limite aqui, 1 menos 2x elevado a 1 sobre x, tá?
Então a ideia é sempre essa, né, de você usar exponencial e logaritmo, de você escrever sua função usando a exponencial e logaritmo, que aí você consegue cair em algum limite que você possa aplicar a regra de L'Hopital, tá? Então, eu fiz esses 2 exemplos, né, e todos os outros, preparei esses 4 exercícios aqui para vocês fazerem. Então, esses aí ficam de exercícios para vocês treinarem. E aí a gente termina todas as formas indeterminadas que existem, ok? Então, agora deixo com vocês treinarem, tá?